Well, first, let me thank Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os organizadores do Fórum Social Mundial e especialmente a Assembleia Legislativa. Sempre é uma grande honra vir a Porto Alegre. Essa cidade agora realmente já é conhecida em todo o mundo, em parte devido ao Fórum Social. É conhecida pelas suas práticas sociais inovadoras e tem sido uma inspiração para muitos de nós. Realmente é um grande prazer voltar para cá, para participar do fórum. Sempre é muito bacana ouvir uma palestra do David Harvey, assim como é ótimo ler os seus livros. E para a pessoa que falar depois dele, eu fiquei pensando, puxa vida, agora eu vou ter que reorganizar tudo que eu vou falar. Bom, deixe-me tentar então reorganizar tudo falando depois dessa palestra que foi tão brilhante. Bom, eu não acredito que crise seja a palavra certa para aquilo que estamos vivenciando agora. Uma crise, do ponto de vista linguístico, em grego, em chinês, em todo idioma que eu saiba, é um ponto de decisão no qual ou você fracassa ou você entra numa nova situação, ou você morre ou se recupera de uma doença, por exemplo. Eu acho que então essa palavra não é a correta. Nós nos encontramos numa depressão, como foi usado lá na década de 30, e estamos vivendo uma série de crises convergentes múltiplas. Ou seja, não é apenas financeira, embora a crise financeira tenha tirado outras crises das manchetes. Na verdade, é uma crise social também. A pobreza e a desigualdade nunca foram tão grandes. É também uma crise ecológica. Nós estamos prestes a vivenciar coisas muito graves. E essa é a crise que vai causar mais problemas. E, além disso, temos uma crise de conflitos. Haverá novos motivos para conflitos, não apenas do tipo ocupacional, por exemplo, indo lá para o Iraque, para o Afeganistão. Não, mas teremos novas situações de conflito, e muitas das quais acabarão surgindo a partir da crise ecológica, conflitos, por exemplo, pelo uso da água, conflitos por alimentos, refugiados ecológicos. Ou seja, nós temos também uma crise de necessidades básicas, por exemplo, alimentos, água. Como você sabe, em 2008, o número de pessoas com fome que já entraram o número que já passava fome passou para 100 milhões. Então, tudo isso se uniu, tornando a vida nesse planeta praticamente impossível. Um outro motivo pelo qual crise não é a palavra certa é que tem que estar no plural. Não é crise, sim crises. Como David mencionou, nós, na verdade, nos encontramos numa série de crises que estão se fundindo. Isso desde 82, quando teve início a crise da dívida na América Latina e passando depois pelo grande problema dos bancos nos Estados Unidos, a crise da poupança, a grande queda no mercado de ações, a crise no Japão, que ainda ocorre depois de 20 anos, grandes crises monetárias. Segundo a OIT, houve 9 grandes crises monetárias desde a década de 90 até o ano 2002, e isso culminou na crise asiática no final da década de 90, depois na Rússia, Turquia, Argentina, e depois vamos lá para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, e a crise imobiliária começou lá em 2007, nos Estados Unidos.
Unidos. Ou seja, praticamente não tivemos nenhum período sem crises, embora tenha havido um período onde as ações subiram. É claro que nos dizem que quando o mercado das ações sobe, a crise acabou. E é isso que nos estão dizendo de novo. Mas muito em breve, não sei o que, mas muito em breve haverá uma outra crise. Seja ela por papéis do governo, ações do governo, porque os Estados Unidos está emitindo ações do governo como se fosse guardanapo no restaurante. Ou talvez seja uma crise por causa da inflação, porque as taxas de juros estão baixíssimas. Isso é ótimo para os bancos, porque eles podem pegar dinheiro emprestado com uma taxa de juros praticamente zero, e aí podem emprestar esse dinheiro para os seus clientes a taxa de 4, 5%. É uma receita para ganhar dinheiro. Não é preciso ser muito inteligente para ganhar um montão de dinheiro nessas circunstâncias. E, de fato, o Goldman Sachs está ganhando 100 milhões de dólares por dia. Por dia. Não é por semana, não por mês, nem por ano. Todo dia ele ganha 100 milhões de dólares. Bom, eu estou no painel errado, porque eu não sou economista. Eu observo essas coisas de fora, mas eu acho que é um erro dizer que é preciso ser economista a fim de entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, e eu vou tentar uma metáfora diferente da utilizada pelo David, da explicação de Marx, dessa transição. Não, eu acho que nós nos encontramos numa configuração mundial na qual, se nós pensarmos em termos de círculos concêntricos, nós agora temos o financeiro, que é o círculo externo, que é o mais importante na nossa situação atual, torna as decisões diárias, temos que tomar decisões diárias, e está absorvendo, e o David falou disso também, está absorvendo a maior parte das possibilidades que não tem a ver com salvar os seres humanos, tratar da saúde, educação, não. Tudo vai para ativos fictícios. Na década de 50, cerca de metade de todos os investimentos nos Estados Unidos iam para a economia real, entre aspas, e para serviços sociais. Na década de 80, mais de 80% de todos os investimentos iam para o lado financeiro. E, mesmo assim, as pessoas continuavam tendo lucros. Pode-se vender a mesma casa 6 vezes e toda vez ter lucro. Você pode vender o mesmo pacote de obrigações de dívida colaterais, como eles chamam, e cada vez você vai conseguir um lucro, mas você não vai ter contribuído em nada para a economia real ou para o bem-estar social. Ou seja, o círculo financeiro é o externo e é o mais importante. E dentro desse círculo temos o círculo da economia real, que serve muito menos às necessidades das pessoas, porque as suas regras são ditadas pelo financeiro. E dentro do círculo financeiro e econômico, bom, os dois acabam ditando as regras para a sociedade. Isso segue, ele segue exatamente o que o sistema financeiro diz que ele tem que fazer. E as consequências disso são que as desigualdades nunca foram tão grandes assim. Seja desigualdade entre países, entre os chamados desenvolvidos em desenvolvimento, ou desigualdades
entre classes dentro de um certo país. Nos Estados Unidos, atualmente, 1% que está no topo recebe cerca de 23% de toda a renda. E isso é a mesma coisa que acontecia na década de 20, depois da Segunda Guerra, o 1% no topo recebia apenas 7 ou 8% de toda a renda, ou seja, triplicaram os seus ganhos nesse período. Na Europa, durante esse mesmo período, a transferência de valor para o capital ficava na ordem de 10 a 14 pontos percentuais do PIB. Ou seja, na Europa, enquanto os trabalhadores, os assalariados, recebiam cerca de 3/4 de todo o valor agregado de todo o PIB, agora recebem um pouco mais de 60%. Em alguns países europeus, só 50%. Ao passo que o capital ganhou quantidades equivalentes, ganhava quantidade equivalente e agora ganha 40% de todo o valor agregado da economia. Essas mudanças não são pequenas. Isso significa que a cada ano há cerca de mais de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares que vão para o capital. E isso é tirado dos bolsos dos trabalhadores. Não é surpresa alguma, portanto, que a conjuntura social está tão mudada e tampouco é surpreendente que haja tanta gente com fome e tanta gente que haja mergulhado na pobreza. Esses 100 milhões de pessoas que passaram a ter fome. E os principais motivos para isso, bom, há alguns motivos climáticos também, mas os principais motivos para isso é especulação de commodities, ou seja, compra especulativa de soja, milho, trigo, etc.